Muito boa tarde. Iniciando mais um programa Olhar de Cidadão. Hoje, dia 29 de maio de 2025, programa de número 12. Estamos recheados de boas informações aqui. Com certeza. Olhar de Cidadão, como você já sabe, é aquele programa onde você vai ter contato com propostas, indicações e requerimentos que estão tramitando na Câmara dos Vereadores de Taubaté. Esse programa tem essa função, trazer para você o que semanalmente é postado, né, para que seja escolhido e votado, né, determinados projetos que façam o melhor para Taubaté. E a nossa intenção é que você possa também analisar esses projetos e ver até que ponto eles batem com a sua vontade, com aquilo que você definiu junto com o seu candidato, né, e cobrar dele para que ele efetivamente venha desenvolver melhores projetos e que possam trazer soluções melhores para a nossa cidade. Lembrando para vocês que esses projetos não estão em votação ainda, estão tramitando. Portanto, sobra muito tempo para que você possa conversar com o seu vereador e comentar com ele se você gosta ou não do que ele está fazendo, do projeto que ele lançou e dar até sugestões para ele para alguns projetos que possam trazer melhorias para a cidade e, consequentemente, para todos nós taubatianos. Como de costume, na mesa hoje, Eduardo Fonseca, microempresário, engenheiro civil, e Frederico Leal, esse que está falando para vocês, microempresário, também palestrante e consultor de empresas. Lembrando que esse programa tem um apoio cultural de EVOS, consultoria, treinamentos e smartphone reparo de celulares. E vamos começando já com o nosso primeiro projeto, de autoria do vereador Moisés Pirulito. Na realidade é um requerimento número 1163/25. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, para que determine a intensificação do policiamento noturno no bairro Jardim Gurilândia e região, bem como em toda a cidade de Taubaté. Eu gostei foi dessa questão de toda a cidade de Taubaté, por isso que trouxemos esse projeto para cá. Eduardo, faça as honras. Vamos lá. Boa noite a todos. A grande questão do policiamento é assim, a polícia, em geral, ela acaba enxugando gelo. Tá? Ela prende meliante 1, 2, 3, 4, 5 vezes e às vezes ele vai para uma audiência de custódia e fica liberado primeiro até que o policial. Então acho que está na hora de a gente começar a pensar a segurança pública com alternativas. Tá? Algumas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e até São José dos Campos estão implantando um sistema de câmeras, reconhecimento facial. Então se a pessoa tem algum mandato de prisão, alguma coisa, a câmera por reconhecimento facial detecta isso e aí a polícia vai lá e age especificamente, pontualmente. Além das câmeras de detecção, a própria câmara em si, em determinados locais, vão inibir o tráfico, que é a grande balança, o grande trampolim para a segurança pública hoje, o consumo de drogas. Então, se a prefeitura tiver um esquema, inclusive de rodízio de câmeras, eu acho que a gente vai ter sucesso. Se não, enxugar gelo. Mandar a viatura vai rodando, o cara tá lá, tá? Fica uma coisa assim. Eu acho que está na hora de a gente começar a fazer coisas diferentes, senão a gente vai ter sempre o mesmo resultado. Ou senão a gente vai ter que colocar um guarda em cada esquina para resolver isso. Tá? O problema de segurança pública não é um problema de Taubaté, é um problema do Brasil. A nossa justiça é tardia e falha. Tá? Tem meliantes aí com 2, 3, 4, 5 mandatos rodando livremente aí, fazendo barbárie. Então, se a gente não começar a pensar diferente e agir diferente, a gente vai estar sempre enxugando gelo. Na realidade, essa questão do policiamento, eu acho importante que haja esse tipo de requerimento, né, por uma razão simples. Né? Não é que a polícia não esteja fazendo o seu trabalho, ela faz o trabalho de acordo com o que ela tem, o que ela pode. Né?
O grande problema realmente é aquilo que você comentou. Ela prende, chega lá na frente do juiz e solta. Então, a impunidade ela passou a ser a marca registrada, infelizmente, não em Taubaté, no nosso Brasil. E com isso, sob certos aspectos, a polícia se sente refém. Porque ela quer atuar, ela atua, a gente sabe disso, né? Mas, infelizmente, falta, muitas vezes, equipamento, falta viaturas, falta contingente suficiente, né? E tudo isso está atrelado às questões financeiras, não tem como ser diferente. Então, porque agora, do jeito que está se colocando, você falou da falta de contingente e tudo mais, só vou ter que colocar um policial em cada esquina. Mas não é só esse o problema, é que é assim, existe uma estrutura que a gente precisa entender que quando o poder público não ocupa o lugar que ele deve, tá, todo o resto vai ocupar. E, consequentemente, vai ocupar o tráfico, vai ocupar a parte de miliante, vai ocupar bandidagem. Tá? Quer dizer, então, se você, como polícia, né, como estrutura do Estado ou do município que seja, né, não necessariamente a ostensividade do policiamento precisa ficar a cargo somente da Polícia Militar, mas também da Guarda Municipal. Eu acho que ela pode ser efetiva também nesse auxílio, né, em paralelo. Mas se você não ocupar determinados espaços, esses espaços vão ser ocupados por quem não tem que estar lá. Esse é o primeiro ponto. A questão de você fazer reconhecimento facial vai cair no mesmo problema. Eu vou reconhecer, vou lá, pego a pessoa, chego na frente do juiz, ele solta. Não, mas essas são pessoas, esse reconhecimento que estão dando ênfase, são pessoas que já têm mandato. Mas hoje em dia, é aquela história, já tem mediante que tem quilômetros de papel já de passagem. Tem passagem, não tem ficagem. Não, então, mas esses já são pessoas, tá? E eu concordo com você, isso é um absurdo, tá? Mas o que está acontecendo em São Paulo, no Rio, tudo mais, são pessoas que já têm o mandato expedido para ser preso e estão soltos. Uhum. Porque não se consegue capturar, porque não tem tudo mais tal. No mínimo, câmeras de reconhecimento facial inquestionável. Vai espantar essa pessoa do meio social. Com certeza. Tá, se você tem um evento, essa pessoa não vai lá porque vai ter uma câmera que vai identificar. Agora, aliado a isso, nós precisamos ter todo um processo de infraestrutura baseado, né? Nós temos locais que estão extremamente escuros na cidade, praças sem iluminação. Quer dizer, então, quando você não tem essa possibilidade de manter essa estrutura, né, dentro de uma qualidade, vamos assim dizer, vai começar a acontecer e tem um detalhe também, obviamente que isso é um problema muito complexo, até para a gente traçar uma solução aqui e tudo mais e tal. Mas todos os vereadores aí, inclusive que estão cobrando prefeito, fazem parte de um partido. O partido tem condições de ter que cobrar ou o prefeito e ou o partido para que na Câmara dos Deputados com certeza. Se faça alguma alteração na lei, tá? Que isso dê resultado. Na realidade a gente tem uma legislação muito fraca nesse aspecto. Muito ruim. É ruim. Quando eu falo fraca, entenda ruim. Tá? Quando eu falar ruim, entenda fraca. Então, está nesse sentido. Mas eu acho que realmente tem possibilidade e tem tudo a ver, né? E eu acho que a gente tem realmente melhorias se realmente o poder público ocupar aquele espaço que lhe é devido. Ok? Próximo tema. Próximo tema é o requerimento número 1156/25 do vereador Douglas Carboni. Ele requer a excelentíssima secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura Logística do Estado de São Paulo, senhora Natália Rezende, que crie hospitais veterinários públicos regionais para atender as cidades da região metropolitana RM Vale. Eu fico até nervoso mais uma vez quando eu escuto umas coisas dessas. Nós estamos atravessando um problema sério, crasso, enorme, gigantesco, né? O americano tem a palavra huge, né? Horrível, nas questões de segurança, de saúde pública no país. Então, Taubaté não está diferente, a gente vai poder abordar isso daqui a pouco. Está péssimo. E nós ainda vamos querer investir dinheiro do Estado e do município para arrumar um hospital para cuidar de cachorro,
gatinho, papagaio, periquito, um pet lá que seja, de uma pessoa, né, que paga seus impostos, beleza, mas que esses impostos não são para cuidar de animais, não são para cuidar de pet. Né? Eu sou contra, terminantemente, hospitais públicos para cuidar de cachorro, para cuidar de pet, de quem opta por ter um em casa. Se você opta por ter um em casa, você tem que optar também por saber cuidar. Você tem que ter verba, você tem que ter condições para isso. O que o vereador está comentando é que com isso aí as pessoas de baixa renda não têm condição de cuidar dos cachorros, então os cachorros são abandonados. Ora, pelo amor de Deus, então nós temos que fazer um trabalho em cima disso e não criar um paliativo e aumentar as custas, né, do Estado e do município para tratar de cachorro, porque na realidade o que vai acontecer? Vai acabar virando para todas as classes, né? Não é só para pessoas de baixa renda, né? Todo mundo vai poder utilizar um hospital veterinário. E com isso aí, mais uma vez, se a gente não tem dinheiro para cuidar da saúde pública do ser humano, vamos ter dinheiro para cuidar da saúde pública dos pets. Completamente fora de propósito, não concordo, sou contra esse tipo de coisa. Quer ter hospital veterinário? ONGs que cuidem, o terceiro poder vai lá e trabalha com processos de voluntariado, tudo ok, não tem nenhum problema com isso. Agora, tirar a verba do Estado, do município ou da federação para cuidar de pet, me perdoa, é dar um tiro no pé, não concordo, sou contra. O projeto não tem minha aprovação. Aí tem 3 aspectos que eu gostaria muito de falar. Tá? Primeiro aspecto, tá? Não tem contrapartida. Tá? O que quero dizer com isso? Não é o pobre, não é o rico, é todo mundo. Até numa sociedade onde todos pagam imposto, todos deveriam ter o mesmo direito. Mas se é uma coisa social, isso deveria ser para uma classe menos favorecida financeiramente. Segunda coisa, eu acho que esses hospitais deviam, e já existe aqui em Taubaté inclusive, deveria cuidar exclusivamente de castração. Para quê? Para que não se prolifere pets de rua. Concordo. Boa. Só isso. Ah, mas ele está com câncer, tudo mais. Meu amigo, ou você faz um plano de saúde pet, ou você leva no veterinário, não é problema do Estado. O problema do Estado é que isso não se prolifere. Então, ok, nós vamos ter um hospital e esse hospital vai cuidar de castração. Chega com seu departamento específico de zoonose para isso. Lá perto de casa, lá perto da minha casa tem um pessoal lá que cuida de gato. Durante a tarde que ela leva comida lá, tem mais de 30 gatos. Se não for castrado, o ano que vem vai ter 60, tá? No mínimo. Então, quer dizer, eu acho que tá tudo bem. Então vai ter até uma questão de saúde pública, vai lá pegar esses gatos, castrou, devolve, e a tendência é, se for feito um trabalho bem feito, que isso se equalize. Sim. Tá? Outro detalhe é o seguinte, tá? Pô, cara, esse cara é vereador em Taubaté. Ele não tem que se preocupar com a região. Ah, vamos fazer hospitais regionais. Tá? Nós temos um hospital aqui de pet que, pelo que a gente ouve falar, não funciona tão bem assim. Tá? Não seria o Bicheque, se não me engano. Não sei te dizer. Mas não, eu vou lá na Câmara, vou subir no palanque, vou defender uma coisa regional. Pô, pega o deputado do seu partido, pega um deputado, se candidata a deputado estadual tal, e faça alguma coisa para a região. Não tem, na minha opinião, não tem sentido um vereador que foi eleito para cuidar do município se preocupar com a região, a não ser que essa região tenha interferência. Tá? Nós já temos um hospital que eu acho que não funciona tão bem assim, não tenho essa informação, posso estar dizendo até uma grande besteira, mas não tem que se cuidar de, vamos fazer hospitais regionais. Não tem, cara, nós temos um já aqui. Tá? E eu acho que o enfoque que tinha dado é isso. E é o que você falou, e aí vem para selar a opinião minha, pelo menos, e é uma opinião, obviamente, o ouvinte pode até discordar, tá? A nossa saúde está um lixo.
nossa saúde do ser humano. A fila de exames está dando volta no quarteirão. Eu vou botar dinheiro para cuidar de pet. E eu vou colocar dinheiro para cuidar de pet. Com todo o carinho que eu tenho por pets. Isso é outra coisa. Uma coisa, Exatamente. outra coisa. Gostar de pet eu gosto. Sabe? Com certeza. Agora, não, dinheiro público para isso me perdoa. Dinheiro público para isso não faz sentido. Só nas questões de zoonose pública, ou cuidado. Zoonoses. Aí eu não tenho nem que discutir. Ah, não, eu tenho um gatinho e o gatinho ficou doentinho e tudo. Cara, você quis ter, você assumiu o risco dele ficar doente, porque ele vai ficar doente. Todo animal, chega uma hora ou outra, vai ficar doente. Então, eu acho que é isso. Sinceridade, eu não concordo com isso. Eu acho que esse empenho todo devia estar sendo usado, esse esforço todo para a saúde. Que é o que nós vamos abordar agora. Bem, nesse ponto, assim, eu vou abrir um parênteses aqui, porque nós vamos abordar um requerimento só da vereadora Vivi do Rádio, né? Mas esse requerimento que ela fez vai abordar tudo que a gente vai comentar aqui em função do que está acontecendo na cidade, que a gente, inclusive, até teve essa semana lá na Câmara, assistindo ao plenário, né? E realmente foi, assim, avassalador a quantidade de problemas nas questões de saúde que a gente tem, que os vereadores levantaram, né? É aquela história, é o vereador fazendo o papel do vereador, fiscalizando, né? E cobrando resultados do Poder Executivo, né? Esse é o requerimento número 1185/25 da vereadora Vivi do Rádio, que requer informações ao excelentíssimo senhor prefeito sobre as organizações sociais que atuam na gestão da saúde da nossa cidade. Para iniciar... Olha, aí a gente tem que analisar alguns aspectos, tá? A função do vereador, basicamente, é fiscalizar o executivo. E isso eles têm que fazer, não dá para abrir mão. O problema é que por causa desses vereadores, Taubaté está numa dívida monstro. Tá? A dívida que Taubaté tem, e não adianta o vereador quiser se isentar, porque foi dívida aprovada por eles. Por eles, não tem. Tá? O executivo não pode simplesmente decidir pegar o que pegou sem aprovação da Câmara. Então eu acho o seguinte, eu acho que qual é o grande problema da saúde de Taubaté? Tem seus problemas, precisa ser fiscalizado, mas ele é um problema financeiro. O orçamento aprovado para a saúde, que não foi esse prefeito, e eu não estou defendendo esse prefeito não, tá? Eu acho que ele foi eleito, ele sabia onde é que ele estava amarrando. Ele tinha o tamanho da encrenca, sabia o tamanho da encrenca. Então ele tinha que ter. Agora, eu acho que está na hora da Câmara dar a cara a tapa. Tá? E eu digo todos, quem concorda, quem não concorda, quem está junto, porque o cidadão taubatiano é o mesmo eleitor do prefeito, é o mesmo eleitor do vereador. Tá? E começar a pensar em ajudar. Como ele pode ajudar? Primeiro, parando de torrar dinheiro, né? Vamos fazer um prédio de 3 milhões anexo. Da Câmara. Tá? Pô, peraí, pô. Pega esse dinheiro, devolve para o município, tem como fazer isso ao final da mandato, e pede para ser aplicado isso na saúde. Ontem nós estivemos lá, ontem não, na terça-feira nós estivemos lá, você vê, vai aumentar o plenário? Para quê? Estava vazio? Estava vazio. Vai lá as câmaras, onde estavam as sessões acontecendo, coube todo mundo, não estava? Não, tinha folga, dava para dormir lá. Agora é estacionamento, é aumentar. Para que isso? Não, e outra coisa que a gente precisa entender também é o seguinte, nós temos uma TV Câmara, tá? E eu não vi nenhum vereador questionando o custo do TV Câmara. Qual é o custo da gente fazer esse programa e jogar no YouTube? Zero. Nós fazemos esse programa com um celularzinho, um computador de uso próprio e fazemos esse programa. Por que a Câmara não faz a mesma coisa? Ela tem uma estrutura monstro de uma TV Câmara que deve pagar uma série de coisas lá e tal. Então eu acho que está na hora da Câmara também dar a cara a tapa e ajudar. Se não por função, se não é função dela fazer isso, por moralidade. Ela aprovou o orçamento da saúde. Ela está gastando dinheiro. Mas é legal. Eu concordo que é legal. A pergunta vem aqui. Ela fiscaliza o executivo. Quem é que fiscaliza a Câmara? A própria Câmara. A própria Câmara. Isso aí é impossível. Agora, se a Câmara Municipal não entender
que a solução também parte dela, não é só fiscalização, nós vamos ficar nisso. Com certeza. Tá? Com certeza. E não adianta ficar arrumando gastos para o executivo. É fácil arrumar gastos. Ah, vamos implantar isso, vamos implantar aquilo, porque não sei o quê, porque a OS precisa ter mais médicos e tudo mais. Tá? Ok. E de onde vai sair esse dinheiro? Tá? A Câmara já cortou alguma coisa? Cortou alguma verba? Já? Não, olha, nós vamos fazer o seguinte. E a gordura? Nós vamos cortar essa gordura no final do ano, como prevê a lei, nós vamos devolver para a prefeitura, nós vamos fazer um acordo que isso vai ser usado na saúde. Mas eu não vi nenhum projeto cogitando Ninguém comentou falar nada. O projeto de ampliação da Câmara foi aprovado a toca de caixa. Em janeiro já estava contratada a empresa que ia fazer. Tá? Sobre a alegação, inclusive, que lá tem enchente. Pô, então pega essa verba e vamos usar na enchente. Não tem jeito, não tem mágica. Não existe árvore de dinheiro. Tá? Não existe árvore de dinheiro. Criar coisas para que se tenha gastos e aí não se tem dinheiro para gastar onde realmente precisa. Segurança, saúde, educação. Com certeza. E aí falha tudo. Então vamos mandar ofícios cobrando, vamos mandar a secretária vir aqui, vamos não sei o quê. Eu vi um dado lá de um vereador, que eu não sei, nem me lembro quem, que o contrato da UPA era de 700 atendimentos mês, acho. Estava em 900. Tá? Ué, alguém vai ter que pagar esse excedente. E o mês ainda não acabou. Sim. Tá? Então eram 300, 400, 50% a mais de atendimento. Ué, o médico que está lá foi contratado, a empresa que está lá foi contratada. Ela quer receber. Nada mais justo. Com certeza. Nada mais justo. Então, assim, eu acho que está... Embora não seja a função da Câmara, eu acho que está na hora dela parar só de cobrar, fiscalizar e dar soluções, dar o cara a tapa. O que nós vamos fazer? Tá? Da onde vai vir essa verba? Contribuir. Tá? Vamos fazer hospital, vamos pedir hospital veterinário, vamos pedir verba para a saúde. Bom. A saúde... Só lembrando. Não é fala só da bebida, não, isso aí. Não. Isso aí tem uma a ENCA, né, de protocolos, requerimentos, pedindo soluções, né, em cima de PAMOS, CEOs, UBSs. A maternidade foi fechada para fazer dedetização porque estava com piolho de pombo. Como é que uma maternidade pode pegar uma infestação de piolho? Então, como é que um hospital pode pegar? Então, mas você pega um hospital, tem um gestor. Sim. Tá? Que seja médico ou não, ele é um gestor. Ele é o gerente para gerir tudo isso, como se fosse um comércio, como se fosse Só uma que indústria. cabe à prefeitura fazer a fiscalização disso. Então, mas se esse cara não fiscalizou, o que tem que fazer com um cara desse? Tem que procurar o RH. Meu amigo, te contratei. Eu me lembro que há muito tempo atrás teve uma crise de dengue no hospital. O cemitério do Alto. Teve uma infestação de larvas de mosquito de dengue. Pô, cara, tem funcionário, tem um gestor que ganha para cuidar do cemitério e deixou chegar naquele ponto. O que aconteceu com o cara? Nada. Saiu na televisão, tal, olha, porque não sei o quê, e continuou do mesmo jeito. É a famosa história do servidor público, infelizmente ele não sabe Quer dizer, emprego. Se o cara é gerente, se o cara tem um cargo de gerente, supõe-se que ele ganha mais para fazer essa função. E ele tem que fazer. Se ele não fez... A gestão é dele, não tem jeito. Tá? Mas o vereador tem que fiscalizar, mas o vereador não pode até ir lá fazer um mutirão por conta própria. O vereador ele pode ir lá, constatar e fazer o pedido de fiscalização pela prefeitura. É esse que é... E achar culpados. Essa que é a questão, né? Quando a prefeitura ela fecha um contrato de consultoria, assessoria, o que seja, né? Ela se torna corresponsável, né? E ela precisa fiscalizar o trabalho que está sendo feito. Agora, o que me parece é que está faltando essa fiscalização. Então, mas você pega, por exemplo, agora, infestação de piolho de pombo no Agamute, na maternidade do Agamute. Tá? Existe uma empresa contratada que recebe para gerir o hospital.
E quando você vai gerir, não é só para ter médico, é para cuidar inclusive do prédio. Sim, parte de infraestrutura Tá? total. Parte de infraestrutura total. Se ele não cuidou, se essa empresa não cuidou, o contrato deve rezar multas. Com certeza. Deve ter sanções. Se isso não é cobrado, se isso não é executado, como é que faz? É aí que entra o vereador, saber por que a prefeitura não está fazendo o papel dela como fiscalizadora. E por que o gestor não está fazendo como gestão também. Na realidade, a prefeitura ela tem essa responsabilidade, apresentar por que está acontecendo essas coisas e o que vai ser feito no caso de ser constatado baixa performance no processo. Então, o que a gente precisa começar a entender é que realmente as questões de saúde em Taubaté estão um caos. Não é pouca coisa não, é muito. A gente só ouve reclamações, né? Filas intensas, né? E extensas, né? Para fazer qualquer tipo de consulta, de exames e tudo mais. Inclusive a empresa responsável pelos exames também teve problema. Não, então, eu acho assim, eu acho que uma coisa que ia aliviar isso e requer lei, requer pesquisa, requer um monte de coisa, mas eu não vi nenhum vereador falando, é sobre a telemedicina. Tá? Vamos fazer uma telemedicina, já vai dar uma aliviada. Vai resolver o problema? Provavelmente não, mas é um caminho. Tá? Porque quando você vai na primeira consulta, primeiro que você não pode ir no especialista. Eu estou com o braço puxado. Vou no ortopedista. Não, você tem que passar primeiro pelo clínico. Com certeza, no clínico. Tá? O clínico vai olhar, tá bom, vou pedir um raio-x. Então, quer dizer, se eu faço telemedicina, dá um conforto para a população, é um rendimento maior. Tá? E aí o médico na telemedicina, olha, vou ter um raio-x, estou encaminhando, tudo mais e tal, já vai ser um alívio. É a solução? Lógico que não. Lógico que não, a demanda está muito acima da necessidade. Do oferecido. Com certeza. Tá? Então, mas é uma forma de você começar, e eu não vejo ninguém falando nisso. Quer dizer, eu sou a favor de todos esses requerimentos, né, aquisições que foram feitas para a prefeitura, né, porque ela tem que dar uma solução. Com certeza. Ela tem que apresentar, ela é a parte gestora ela tem que apresentar um plano para isso. E consistente, é isso que está sendo pedido. Tá? Um plano consistente de melhoria. E incluindo soluções para os problemas que estão acontecendo. Porque não é cabível, tá, as filas extensas do jeito que estão, né, seja em qualquer área que está faltando, de equipamento, de análise e consultas. E até o final do ano, o digníssimo prefeito vai ter que apresentar um orçamento para o ano que vem, e se ele não contemplar uma melhoria de coisas, os vereadores têm como bloquear, inclusive. Com certeza. Tá? Então, mais uma vez, essas propostas são interessantes, eu acho que precisa realmente, tá? Os vereadores têm esse papel, mas o prefeito tem que apresentar soluções, porque do jeito que está, as condições estão... Ele foi eleito para isso. Ele foi eleito para isso. Vamos falar agora do próximo projeto, que na realidade, mais uma vez, é um requerimento, de número 1164/25, do vereador Moisés Pirulito. Ele requer ao excelentíssimo prefeito municipal, através da secretaria competente, que verifique junto à concessionária ABC de transporte coletivo a viabilidade de criação de algumas linhas de ônibus na cidade de Taubaté. Né? Porque hoje está havendo grandes problemas. Bem, problema de transporte urbano é problema em qualquer lugar. Tá? Por quê? Né? Porque assim, quando você tem um monopólio, né, de transporte, você faz, grosso modo falando, o que você quer, o que você acha. Você tem que atender determinada demanda e fica sujeito à reação do que o município te pede. Ou seja, você simplesmente não é capaz de fazer um estudo de viabilidade de várias linhas a bel prazer, né, à sua vontade, só porque você acha que Taubaté tem que ser bem atendida. Eu não tenho esse tipo de preocupação, porque só eu que atendo, só eu que tenho o direito a ter transportes coletivos aqui, então só eu posso decidir o que eu quero. Agora, tem o prefeito, pede isso, o vereador pede isso, quer dizer, então a concessionária fica a bel prazer, né, de atender ou não de acordo com a necessidade do município.
E eu não vi até hoje nenhuma situação onde se preservasse realmente um bom atendimento nas questões coletivas de Taubaté. Nós tivemos aí o TCTAL uma vez, né, aquele micro, que eu achei fantástico, eu achei maravilhoso, porque ele iria cobrir determinadas linhas que a ABC Transporte naquela época não tinha o mínimo de interesse e fazia um péssimo trabalho. Eu não sei por que cargas d'água aconteceu, que foi proibido o TCTAL e acabou em Taubaté. Eu não sou a favor de monopólio, não sou. Eu acho que o monopólio ele só tem a atrasar todo o processo de melhoria contínua que você possa colocar, né? Eu sou a favor de se abrir, né, mais linhas, né, dentro da cidade com outras empresas. Não precisa ser no tamanho da ABC Transporte, não precisa, mas precisa ter a viabilidade de ter uma outra empresa, porque aí sim você pode você vai se preocupar com o serviço que você está fazendo, porque se você não atender, a outra vai atender. E mais cedo ou mais tarde vai haver uma preferência. Eu tenho certeza absoluta que se colocar mais uma empresa no porto da ABC aqui em Taubaté, as pessoas começam a boicotar a ABC. Não tem a menor dúvida disso, porque as pessoas estão por aqui com a ABC. Então, a empresa, quando ela presta um péssimo serviço, quando ela, às vezes não vou nem dizer péssimo, que seria muito mal, mas assim, um serviço que deixa muito a desejar, as pessoas não esquecem. Tá? Então, a gente vê pelas reclamações, filas grandes, falta de ônibus, poucos ônibus em determinados locais, determinados horários. Tudo isso tem que ser muito bem avaliado pela prefeitura para saber se a concessão está sendo bem trabalhada por essa concessionária. Tá? Agora, da última vez que teve o problema aí, prestaram mais 20 anos de monopólio para ela, se eu não me engano, ela tem essa concessão. Isso precisa ser revisto, porque a população não pode ficar refém de um péssimo trabalho, de um péssimo serviço prestado por uma concessionária. E isso é responsabilidade da prefeitura e também dos vereadores que fazem essa cobrança. Então não tem que ficar cobrando novas linhas, tem que ficar cobrando efetiva fiscalização daquilo que essa concessionária se propôs a fazer quando ela ganhou a concessão para isso. Eu não sei se está sendo atendido. Você sabe? Você tem essa ideia? Não, a minha visão é o seguinte. Tá? Primeiro, ônibus municipal é subsidiado. A prefeitura paga uma parte da passagem. Bom, segundo, o sistema de transporte coletivo que nós temos, ele é do tempo de 40, 50, 60 anos atrás. Tá? Isso precisa ter um trabalho de engenharia muito forte em cima disso para que isso possa ser revisto. Tá? Sem um estudo, sem nada, isso aí tinha que ter linhas perimetrais de grande porte, com talvez ônibus articulados, e linhas menores que alimentassem essa estrutura. Tá? Então a pessoa pegava um ônibus, fazia uma baldeação, um bilhete único e fazia isso. Com isso eu ia poder trabalhar com ônibus menores, micro-ônibus, vans, em lugares que a demanda é pequena, e nas grandes perimetrais trabalhar com ônibus jumbo, ônibus Romeo e Julieta e tudo mais tal, passando de um lado para a cidade ao outro. Tá? Isso requer um trabalho de engenharia. Pelo que eu sei, esse estudo já existe. Foi um estudo feito aí alguns anos atrás e nunca foi implantado. Tem uma tentativa lá em Queririm, mas também está lá parado, não sabe por quê e tudo mais. Então precisaria realmente ver o que esse estudo diz, ver se esse estudo realmente foi um estudo sério, um estudo viável, e começar a mexer. Isso é braço, é sentar, é traçar, é ver a população, é ver horários. Levantar a cadeira, pegar a caneta e começar a trabalhar. Tá? Esse é a grande questão. Tá? Se a prefeitura não está fazendo isso, quem é o secretário de transporte? Tá? Tem que cobrar. Porque isso não é só uma questão financeira. A verba para isso tem, tanto é que o transporte é subsidiado. Tá?
Por outro lado, a empresa está no conforto dela. Está no conforto porque é monopólio. Ué, se o cara não consegue pegar o ônibus, não sou eu que vou perder o coisa. Ele vai ter que chegar mais cedo e tudo mais. Tá? Então, realmente precisa de um grande esforço nesse sentido de projeto, sim, de coisa e de implantação. Tá? Vamos lá. Ok. Vamos então para o próximo projeto. Esse é um projeto. Projeto de lei ordinária sobre as normas para a realização de rodeios no âmbito do município de Taubaté e outras providências. Eduardo, o que você acha dessa ideia? Já existe, isso aí é uma discussão antiga sobre maus tratos de animais e tudo mais, tal. Já existe uma legislação nacional sobre isso. Tá? Os rodeios, na verdade, é uma grande desculpa para se fazer festa. Sim. Com certeza. É uma grande desculpa para a atratividade para a festa. Tá? Então, assim, o que diz a legislação nacional sobre rodeios? Tem que seguir, então acabou. Inclusive esse projeto ele versa exatamente sobre isso. É seguir a norma que já existe. A única coisa que eu não entendi é por que efetivamente precisa fazer uma... Na realidade, eu acredito que é assim. Existe a demanda, né? E agora a gente tem que regulamentar essa demanda, como agora, é que vai operar. Tem certas coisas que é assim, não adianta querer tampar o sol com a peneira, tá? Até proibiu. Há 2 semanas atrás teve um rodeio enorme em Tremembé, lá no... Como é que chama aquele lugar que a gente ia acampar lá no... Leite na pista? Não. A gente ia acampar lá no... Old West? Old West. Tá. Teve 2 semanas atrás, teve um enorme lá, um rodeio lá. Pô, a pessoa sair daqui para lá não muda nada, tá? Então, realmente, E Taubaté tem um local específico para isso? Tem. Mas vai ferir o bichinho e tudo mais. Mas a legislação... Veja só, existe isso no mundo inteiro, existe isso no Brasil inteiro, né? Agora, uma coisa é você querer ser mais... Para atender uma parte da população. Eu acho que isso é uma questão muito mais veterinária, sim, se está machucando o bicho ou não, do que... Tem como controlar isso. E é essa que é a questão. Agora, a grande questão também, isso é uma grande desculpa para se fazer festa, para se vender ingresso. Sim, com certeza. Tá? E veja, na realidade é uma fonte de arrecadação. Por quê? Porque existe público. Sim. Se existe público, né, as coisas são feitas dentro de normas, dentro de padrões estabelecidos pela lei, eu não vejo nenhum problema. Eu acho que tem mais que ser feito mesmo. Tá? Vamos para o próximo. É só para deixar registrado, eu não estou dizendo que eu sou a favor nem contra, eu não tenho opinião formada. Eu estou dizendo que se Taubaté proíbe, Tremembé não proíbe, Pinda não proíbe, sim, outras cidades não proíbe, e já existe uma... E digo mais, eu também não digo que sou a favor nem contra, muito menos pelo contrário. Na realidade, só assim, se existe o público, né, e você faz tudo dentro de uma estrutura de normas, padrões, estabelecido por uma legislação maior, não tem por que não ter. Né? Então esse é complicado. É que nem o famoso discussão de jogo. Um dia a gente vai trazer para discutir jogo aqui. Não sou contra jogo. Eu acho que o jogo tem a sua vez. Por quê? Porque muita gente sai daqui para ir jogar em outros lugares. Então, isso aí é hipocrisia no meu ponto de vista. Mas, vamos lá. Então, o nosso próximo projeto, assunto, né? Na realidade é oriundo de uma legislação participativa, né? Do Robson Camargo Vaz, né? Ele apresenta a sugestão de um projeto de lei à Comissão de Legislação Participativa que dispõe sobre a isenção da cobrança das tarifas de água e luz aos templos religiosos no município de Taubaté. Para começo de conversa, sou contra. A grande questão é a seguinte: vai isentar? Quem vai pagar isso? Quem vai pagar essa conta? Porque isso não sai de graça. A concessionária ela tem o direito de cobrar. Quando ela não recebe, ela vai ter que ratear em quem paga. Ou seja, a igreja, o templo, não vai pagar você, você irá pagar. Eu tenho minha fé religiosa e eu acho que se eu tenho que frequentar um templo, eu tenho que custear isso. Com certeza. Tá? Porque existe uma estrutura e tudo mais. Tal. Então, não é uma questão simplesmente, olha, estou sendo bonzinho e nós vamos cobrar das igrejas em gerais. Isso para mim é aquele tipo de projeto de lei que é para
Para eu ficar bonito na fita. E já tem uma série de benefícios, não paga PTU, não paga não sei o quê. É o pior, não paga imposto. E outra, né? Uma das coisas que foi alegada é que essas entidades estão passando pelo financeiro. Não estão, não. A gente sabe que realmente. Então pegue um gestor dela e dê um curso de gestão para que ela saia dessa situação. Realmente não vejo como, não vejo porquê, não tem justificativa para mim. E a gente faz parte de tudo mais e tal, e a gente vê, inclusive, nós vimos alguns absurdos, inclusive, por exemplo, de pessoas que moram numa igreja para ter isenção de IPTU, para ter isenção de não sei o que e tudo mais. Então, eu acho assim, pequenas empresas, grandes negócios. Com certeza. Independente da fé que cada um processa, e eu tenho a minha, e eu professo a minha, vai fazer bingo, vai fazer... vamos ver, vai dar, quermesse, vai fazer não sei o que e tal. Mas não justifica a população, na minha opinião, a população em geral, bancar isso. Eu sou oriundo de uma família católica, né? A minha mãe construiu uma igreja, só para você ter uma ideia. E eu lembro exatamente do trabalho que foi feito junto com a população local, né? As festinhas, os bingos, né? As festas já era hora, a festa junina está chegando. Então a gente já sabia que ia ter as quermesses, mas e nunca faltou nada. A igreja está hoje lá de pé, muito bonita, né? Minha irmã já faleceu e continua passando. Deixa eu pôr pimenta. Põe a pimenta. Se o vereador pensa dessa forma, ele pega a parte do salário dele. Parte do salário dele, sem dúvida alguma, e vai fazer a contribuição, paga a luz, né? E a. Que eu garanto você que dá. Ele não vai, com certeza não vai faltar então, tanto assim. Mas do dinheiro da população, que já cada vez mais querem aumentar gasto, querem aumentar despesa, eu acho, sinceridade, cada um tem sua fé, eu tenho a minha, você tem a sua. Não sou contra, muito pelo contrário. Só que eu acho que cada um tem que bancar. Vamos ser, e outra, né? O Estado é laico, né? Exatamente. O Estado não pode Exatamente. Ser, porque isso vai uma hora ou outra... muito, vamos deixar de graça, não existe almoço grátis. Alguém paga. Alguém paga. E nesse caso somos nós. Somos nós. Bem, aqui finalizamos a nossa participação no dia de hoje, né? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa lá o seu like, deixe o seu comentário. Compartilhe, é importante compartilhar para que mais pessoas... Com certeza. E deixa lá uma mensagem, gostaria de participar do próximo programa, que com certeza nós estaremos entrando em contato com você e marcando uma data para a gente conversar e mostrar para você como é que a gente desenvolve. Se você realmente quiser continuar e participar conosco, será um prazer ter você aqui. Então, saiba que você será muito bem-vindo. É importante esse seu engajamento para que a gente possa dar continuação nesse projeto, na divulgação de melhoria na cultura política que a gente quer dar para as questões dentro do município de Taubaté. Você, por outro lado, poderá acessar esses projetos e os outros, né? Nessa última vez que a gente teve lá, teve mais de 40 projetos que são lá. Tem moções, pedidos e... Então, a gente só traz aqui aqueles que a gente tem sentido que vai fazer uma diferença razoável para auxiliar você a ter a sua opinião, a sua reflexão para conversar com o seu vereador. Essa é a nossa proposta. Que você possa refletir e vá conversar com o seu representante, cobrar dele realmente se essa proposta de luz, de água e isenção para tempo realmente é o que você esperava que ele fosse fazer lá. Se é aquele que realmente está botando lá o hospital para cachorrinho, se é isso que você esperava dele lá. Então, isso é importante para ele sentir que tem uma cobrança, né? É aquilo que eu comentei até anteriormente. O vereador cobra o executivo, mas quem cobra o vereador? Somos nós. Então é esse o nosso papel. Se a gente não cobrar deles, eles fazem o que eles querem. Até apoiar. Ou apoiar, como tem que ser apoiado, com certeza. Não, eu concordo que deva ter isenção de luz, tudo mais. Parabenizá-lo pelo trabalho que ele está fazendo ou criticá-lo pelo que ele não está fazendo. Tá? Então, você poderá acessar esses projetos através do portal da Câmara, que está na nossa bio. Então você pode encontrar lá toda a informação que você precisa. Não fique isento, informe-se, participe e cobre resultados do seu representante. Você tem esse direito, ok? Lembrando que esse programa ele tem o apoio cultural institucional de EVOS,
consultoria e treinamentos. E como é que eu faço para ter um treinamento na minha empresa? É só ligar para 3622-4488 ou 99735-2663. E se meu telefone quebrou? Se o seu telefone quebrou, recomendo que você leve urgentemente na Smart Gefone. Fale com o Fernando. Ela fica na rua Doutor Silva Barros, 316, ali, logo depois da Caixa Econômica, depois do outro lado da rua. A Caixa Econômica do lado de cá, ele fica do outro lado, quase lá embaixo, perto da loja de cereais e tudo mais, pertinho da esquina ali. E você será muito bem atendido, ok? Mais uma vez, agradecemos a sua atenção e contamos com a sua participação e presença no nosso próximo encontro. Uma boa noite. Boa noite.